Muito bem, estamos começando mais um programa Ambiente Social aqui pela TV Guarujá, canal 8 da Itapema TV a cabo e também canal 11 da NET, pela internet tvguarujá.com.br. O programa Ambiente Social desta semana vai falar um pouquinho sobre educação no Brasil, é claro. Quem vai bater um papo com a gente, professor Walter Batista. Tudo bem, professor? Obrigado pela presença. Eu que te agradeço, Lauro, bastante pelo convite, né, para voltar aqui ao teu programa depois de bastante tempo. Acompanho sempre e é um prazer enorme, como eu te disse, porque os temas aqui são temas bastante interessantes e é possível aprofundar a discussão, isso é legal. Bacana, e até o momento mais de 1.000 escolas estão ocupadas em todo o país, de acordo com o levantamento da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, UBS. O movimento que se popularizou como Primavera Secundarista, com o lema Ocupar e Resistir, tem unido milhares de alunos da rede pública que se posicionam por motivos em comum. Eles são contra a PEC 241, que cortou investimentos na educação, tal como a medida provisória do ensino médio, que visa reformular o ensino, e a lei da mordaça ou escola sem partido. Professor Walter Batista, é possível uma escola sem partido? Eu diria, como o Leandro Carnal falou recentemente, né? Escola sem partido é uma bobagem sem tamanho, né? É impossível fazer escola sem discutir ideologia. É impossível fazer educação sem que você tenha posição. E eu acho que isso não é um problema para a educação, pelo contrário, isso cria um sentido importante no processo de formação dos nossos jovens, principalmente dos nossos adolescentes, que é o sentido de que eles precisam ouvir posições divergentes para construir a argumentação deles, né? Para que eles possam ser cidadãos críticos, para que eles possam ser cidadãos conscientes do seu papel e para que eles possam ter uma participação efetiva na sociedade, é necessário que eles ouçam a opinião divergente das pessoas que auxiliam na sua formação. Então eles ouvem os pais em casa, eles ouvem os professores na escola, eles ouvem as pessoas com quem eles convivem no seu convívio social, amigos, parentes, e isso ajuda a formar a identidade de cada um desses jovens. Então é fundamental que a escola tenha sim uma posição, mas que tenha uma posição ética, uma posição coerente e que o professor, como profissional da educação, saiba lidar com esses temas sem que ele utilize a sua capacidade de argumentação para formatar uma ideia na cabeça do aluno. Aqueles que defendem a escola, a chamada escola de partido, usam o argumento de que é necessário tirar a ideologia de alguns professores, normalmente professores de esquerda, o que os defensores da ideia colocam. Mas a escola de partido já não seria por si só uma ideologia de alienação? Então, essa ideia de uma escola sem partido, eu acho que ela passa muito por um conflito que está acontecendo hoje, e talvez aí haja uma enorme confusão em relação à expectativa das pessoas na política, nessa política mais comezinha do dia a dia, essa política que a gente lida no processo eleitoral, na eleição dos nossos representantes, e na formação da política com P maiúsculo, da política como essência do indivíduo enquanto parte de uma sociedade, né? Eu costumo dizer que a política é uma reflexão sobre a sociedade, assim como a ética. A ética tem o seu papel, a política também tem o seu papel. A gente não é cidadão se a gente não conseguir lidar com esses dois importantes valores, essas duas categorias que são fundamentais. Fazer uma escola sem partido é uma ideia de fazer uma escola sem uma ideologia político-partidária. Eu acho que é essa a essência do discurso daqueles que defendem que a escola não seja partidarizada. E eu não vejo a escola hoje partidarizada, porque se fosse assim, do jeito que essas pessoas colocam, do jeito que elas apresentam esse argumento, nós teríamos hoje uma massa muito grande de pessoas de esquerda na sociedade. E não temos. Então essa ideia é uma ideia perversa, contraditória e talvez muito equivocada. Eu diria que cada professor com a sua ideologia contribui para a formação dos seus alunos, mas eles pensam. Você dizer que um professor vai conseguir fazer a cabeça do aluno é dizer que esse aluno não sabe pensar. Querer dizer que esse aluno não tem a capacidade de receber informação, processar
e formar a sua ideia em cima da informação que ele recebeu. E muitos alunos meus, sabem da minha posição ideológica, embora eu não fale na sala de aula o que eu defendo, ou eu não tenha uma postura político-partidária na sala de aula, mas eles acompanham a vida da gente, o Facebook hoje, Sim. o Twitter, então a gente tem uma vida fora da escola e eles acompanham isso, e eles dizem, professor, o senhor tem um pensamento meio de esquerda e tal, fala sobre isso aqui na sala. Eu falo, olha, sobre isso aqui na sala eu não falo, mas sobre o tema a gente pode discutir, pode dialogar, pode debater. É uma questão ética do profissional. Eu diria que mais do que pensar numa escola sem partido, é pensar numa escola que tem um currículo, que tenha compromisso com a aprendizagem do aluno, uma escola que tenha qualidade de ensino, uma escola que ofereça carreira para o professor, uma escola que tenha instrumentos de controle, instrumentos de avaliação, porque hoje falam, o professor tem medo de avaliação, mas a forma como eles propõem a avaliação da educação é uma forma que é punitiva para o professor e não uma forma que pensa na melhoria da qualidade de ensino como um todo. Então eu diria que o debate é importante, mas a forma como eles apresentam é que está equivocada. A aluna Ana Júlia Ribeiro, de 16 anos, ela surpreendeu os parlamentares, os deputados no Paraná. Eu vou pedir para o pessoal colocar o videozinho de 3 minutos para a gente assistir e daqui a pouquinho a gente continua falando sobre ocupação escolar. Já, já. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores deputados, a todos os demais presentes, boa tarde. Eu sou Ana Júlia, estudante secundarista do Colégio Estadual Senador Manuel Alencar de Guimarães. Tenho 16 anos e estou aqui para conversar com vocês, para falar sobre as ocupações. A minha pergunta inicial é: de quem é a escola? A quem a escola pertence? Eu acredito que todos aqui já saibam essa resposta. E é com a confiança que vocês conhecem essa resposta é que eu falo para vocês sobre a legitimidade desse movimento. É um insulto a nós que estamos lá, nos dedicando, procurando motivação todos os dias, a sermos chamados de doutrinados. É um insulto aos estudantes, é um insulto aos professores. Nós não estamos lá de brincadeira. Nós sabemos pelo que nós estamos lutando. A nossa bandeira é a educação. A nossa única bandeira é a educação. Nós somos um movimento apartidário. Nós somos um movimento dos estudantes pelos estudantes. Somos um movimento que se preocupa com as gerações futuras. Um movimento que se preocupa com a sociedade, que se preocupa com o futuro do país. E é por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós ocupamos as nossas escolas. É por isso que a gente levanta a bandeira da educação. É por isso que a gente é contra a medida provisória. A gente também tem o popularmente conhecido a lei da mordaça, escola sem partido, que é uma afronta. Uma escola sem partido é uma escola sem senso crítico, é uma escola racista, é uma escola homofóbica. A escola sem partido é falar para nós estudantes, é falar para os jovens, é falar para a sociedade que querem formar um exército de não pensantes, um exército que ouve e abaixa a cabeça. E nós não somos isso. Nós temos uma história, e nessa história a gente luta contra isso. Os colégios do Paraná e do Brasil estão pela educação. Nós não estamos lá para fazer baderna, nós não estamos lá de brincadeira. Nós estamos lá por um ideal. Nós estamos lá porque a gente acredita no futuro do nosso país. Esse país é nosso. Vai ser dos meus filhos, vai ser dos filhos dos meus filhos, e eu me preocupo com esse país. Nós estamos lá por ideais, nós lutamos por eles, nós acreditamos neles. Uma semana de ocupação que nós estamos, nos trouxe mais conhecimento sobre política e cidadania do que muitos outros anos que a gente vai ter dentro de sala de aula. Tá aí, essa menina de 16 anos, secundarista, né, contrapõe aquilo que a gente vê, infelizmente, parte da sociedade, colocando de que aluno que ocupa escola é bandido, mas infelizmente a gente vê isso, principalmente nas redes sociais. Os meninos e meninas que estão ocupando escola são bandidos, marginais, drogados, e essa menina deu um exemplo, né, de cidadania, de participação e de foco no que ela acredita. Daqui a pouquinho a gente volta após o apoio cultural, não sai daí não.
Estamos de volta com o programa Ambiente Social aqui pela TV Guarujá, falando um pouquinho sobre educação no Brasil, sobre ocupação escolar também. Agora há pouco nós vimos o vídeo, né, a exposição da menina Ana Júlia Ribeiro. Professor, a gente vê essa meninada sofrendo um certo tipo de violência, não só nas redes sociais, por parte da sociedade, mas também até pelo próprio Estado, que coloca ali a polícia na porta da escola, o policial que infelizmente muitas vezes chega a agredir esses manifestantes. Nós podemos dizer que a sociedade está um tanto dividida nesse assunto, não? Eu diria que está muito dividida e talvez haja necessidade de espaços como esse do seu programa debaterem um pouco mais essas temáticas para que a gente possa ter essas visões, contrapor nessas visões argumentos que permitam que as pessoas conheçam de fato o que está acontecendo, né? As ocupações escolares, elas têm uma importância enorme, não só pela tomada de posição do jovem, que está saindo às ruas, que está ocupando um espaço que é dele, né? O termo, na verdade, ocupação, vem exatamente desse sentimento de que ele não está invadindo uma escola, uma vez que ele é parte dela. Ele se sente, entre aspas, né, o dono daquele espaço, e aquele espaço existe por sua causa. Então, quando ele ocupa a escola, ele está fazendo uma tomada de posição importante e um contraponto que deveria ser compreendido pela sociedade. Esses alunos não estão ali dizendo que simplesmente eles estão insatisfeitos com o estado de coisas que a sociedade coloca para eles, mas eles estão querendo dizer que eles querem uma transformação, eles querem uma mudança e eles querem ajudar, fazer parte dessa mudança. Então, quando falamos assim, o jovem não pode, o jovem não sabe, o jovem não sabe fazer, o jovem não quer fazer, o jovem não quer saber de nada. Não, pelo contrário, esses jovens estão demonstrando que eles querem sim. Eu acho que é a hora da gente, que é mais velho, que está à frente desses processos de condução da educação brasileira, e os gestores da educação, de modo geral, deveriam sentar com esses jovens e ouvir o que eles têm a dizer. Porque quando eles ocupam uma escola e uma autoridade pública se nega a dialogar com eles, essa autoridade está fazendo um desserviço para esse movimento, está fazendo um desserviço para a construção de uma educação de mais qualidade. Isso não seria próprio de um governo um tanto autoritário? É próprio ele não conversar com determinados segmentos da sociedade e, por outro lado, também há determinadas manifestações, por exemplo, as manifestações agora de 2015, quando as pessoas foram para a Paulista, tudo era bonito, tudo era participação, era a sociedade indignada. E quando se muda um governo, alunos fazem essas manifestações, ou quem manifesta passa a ser olhado de uma forma pejorativa, como desocupado, como alguém que está atrapalhando o governo? Eu diria, Laura, eu acho que tem algumas questões importantes. Eu acho que a esquerda, ela precisa repensar também a forma como ela age, né? Vinha conversando isso com um professor, um amigo meu hoje, falando desse sentimento, né? Os movimentos sociais, de modo geral, eles estão dando respostas hoje que talvez funcionassem muito lá nos anos 80 e 90. As pessoas hoje querem respostas mais práticas. Então, quando a gente vê atos de pessoas que lutam contra uma determinada temática e param uma avenida num dia de semana à tarde e prejudicam a vida de pessoas que querem circular, ir, trabalhar e tal, isso tem um peso importante na formação do juízo de valor que se faz desse movimento de esquerda, desse movimento que contrapõe o poder que está colocado aí. Então, quando o MST faz um movimento e ocupa uma fazenda improdutiva, e a mídia coloca apenas o ato de vandalização, querendo criminalizar o MST, ou quando um grupo de estudantes ocupa uma escola e eles não mostram o trabalho positivo que está sendo feito lá dentro, mas mostram na saída os jovens reagindo a uma ordem judicial para retirá-los da escola, ou uma ação dura da polícia, rígida e às vezes até ilegal da polícia, tirando os jovens à força de uma ocupação escolar, eu acho que quando a sociedade vê isso, ela se sente um pouco agredida. E talvez a esquerda não esteja sabendo lidar com isso. Porque ao mesmo tempo que é fundamental que se faça o contraponto e que é necessário a gente juntar essas forças que querem o progresso
dessas relações sociais, e que querem que as pessoas sejam mais ouvidas, e que querem demonstrar os golpes que vêm por aí, como a questão da reforma da Previdência, essa PEC 241, a reforma do ensino médio, que foi imposta por uma medida provisória, porque ninguém discute a profundidade do tema. Precisa reformar o ensino médio, mas o que se discute não é a reforma do ensino médio, é porque essa reforma está sendo imposta numa medida provisória. Então tem muitas questões aí, a esquerda não está conseguindo dialogar com a sociedade, porque a grande mídia criminaliza esses movimentos, mostrando apenas aquilo que diminui, que coloca esse movimento como um movimento marginal, tá certo? E a gente não está sabendo lidar com isso. Eu digo porque eu converso com as pessoas que trabalham em São Paulo e elas se sentem agredidas, porque perdem o horário, perdem o fretado, perdem o metrô. E elas até concordam com a luta, mas elas não querem ser prejudicadas no seu dia a dia. Não soa estranho, por exemplo, quando nós tivemos aí as manifestações de 2015, até catracas de metrô foram liberadas e tudo era lindo e maravilhoso e nada atrapalhava e não havia violência contra os manifestantes. E hoje, apesar, até é importante também citar isso, apesar da própria Unicef ter emitido uma nota recentemente em apoio, manifestando apoio às manifestações estudantis e preocupação também, diga-se de passagem, e a própria Associação dos Juízes para a Democracia também apoiar esses estudantes, ainda assim, eles serem tão hostilizados pela sociedade e principalmente pelo Estado até a força, e eu me pergunto, aonde é que está também o ECA, né? Porque quando você vê aluno ficar privado de certas, né, teve uma escola, agora não me recordo qual, onde não podia entrar alimento, ou não pode entrar os pais, onde estão as entidades que defendem a criança e o adolescente? O juiz autorizou que fossem utilizadas essas medidas para que se incentivasse a desocupação da escola, cortar o fornecimento de energia elétrica, de água, enfim, práticas que são abusivas, segundo a legislação, que beiram o fascismo de atitude, porque o Estado agindo dessa forma é uma maneira de agressão, né, à sociedade, mas eu diria que o maior problema aí, talvez, Lauro, seja a sociedade compreender a dimensão dos protestos. A ocupação é um protesto. A dimensão desse protesto é uma dimensão muito maior, porque é uma tentativa de abrir o diálogo para problemas que afetam a vida desses jovens. A começar pela forma como a educação é construída nas escolas, que não é uma forma democrática. Então eu vejo, por exemplo, em algumas ocupações, os jovens limpando a escola. E eu trabalho com os meus alunos, por exemplo, quando a gente vai falar de Japão, eu mostro para eles imagens das crianças na escola do Japão, organizando o almoço, organizando a limpeza, organizando a sala de aula. Eles são estimulados a fazer isso. Faz parte do currículo escolar. Aqui no Brasil, você não pode falar nisso. Aliás, você não pode fazer o aluno agir dessa maneira. Limpar a escola, não. Pôr o aluno para limpar o banheiro da escola, isso não pode. O diretor que fizer isso, ele pode ser até preso, né? E você vê na ocupação os jovens fazendo isso, se organizando em assembleias para tomar decisão. A assembleia não existe, a escola, eu não conheço uma escola na qual eu tenha trabalhado que a direção tenha chamado os alunos para fazer uma assembleia para decidir qualquer coisa. E a gente propõe isso em reunião de professores e ninguém consegue colocar em prática. E tem como modelo aí, você falando isso, a gente lembra da Escola da Ponte, né? Que se tornou sucesso, que se tornou referência, né? Referência dentro de uma visão horizontal. O pessoal está me avisando que é hora de apoio cultural, daqui a pouquinho a gente volta, não sai daí não. Muito bem, estamos de volta com o programa Ambiente Social aqui pela TV Guarujá, canal 8 da Itapema TV a cabo, também canal 11 da NET, batendo um papo hoje com o professor Walter Batista. Walter, a gente falando aqui de ocupação escolar e dos motivos dessas ocupações, um dos motivos é a PEC 241. O Walter, ele foi candidato a prefeito aqui na cidade de Guarujá, é representante da rede, né, sustentabilidade. Como é que o partido vê a PEC 241? Há somente prejuízos? Traz alguns benefícios também? Nós acreditamos que é fundamental que seja discutida a questão do pacto federativo, primeiro, né? A União arrecada de mais e repassa de menos. Então, os estados estão vivendo uma situação difícil. A gente vê o que está acontecendo, por exemplo, com o Rio de Janeiro, que não dá conta agora de pagar os salários dos servidores e precisa pensar em soluções para solucionar isso.
e aí a questão das soluções é uma outra questão, tem uma complexidade muito grande. Os municípios, então, vivem uma situação ainda mais difícil. O cálculo é que cerca de 2.000 dos mais de 5.000 municípios brasileiros entram no ano de 2017 já com um orçamento que não cobre os seus custos para o funcionamento da máquina pública para o ano que vem. E a solução proposta por um governo que não é um governo legítimo pelo voto popular, é um governo que se construiu a partir de um conchavo político. Aí é uma posição que eu falo que é pessoal, e a análise nossa do partido é uma análise muito contraditória. O partido apoiou o impeachment. O partido tem um posicionamento contraditório em relação ao impeachment, e eu acho que é fundamental falar isso, porque é salutar que um partido tenha, eu tenho falado isso algumas vezes, né? Um partido não obrigatoriamente tem que ter uma posição fechada e definida, e a rede mostra isso, e essa contradição é importante para a democracia. Nós temos uma posição oficial, que foi favorável ao impeachment, mas ao mesmo tempo nós liberamos a nossa bancada para votar de acordo com a sua consciência. Na Câmara dos Deputados, 2 deputados votaram favoráveis ao impeachment, 2 votaram contrários ao impeachment. E no Senado Federal, nosso único senador votou contrário ao impeachment. Então, apesar de uma posição favorável ao impeachment, nós fomos, em maioria, contrários ao impeachment nos votos que nós tínhamos no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado Federal. E dentro da militância da rede também, esse não é um tema esgotado. Nós ainda temos uma questão importante que diz respeito à ilegitimidade do governo Temer. Não em função apenas do conceito do que é a chegada dele ao poder a partir do impeachment como um golpe, mas o fato de que ele foi eleito a partir de uma eleição, de uma campanha que se beneficiou de caixa 2, de verbas ilegais. Isso está comprovado, e que o TSE deve soltar nos próximos dias uma decisão em relação a isso, porque esse julgamento precisa acontecer, e nós queríamos a cassação do registro da chapa. E a partir da cassação do registro da chapa, da Dilma e do Temer, e talvez até de outros candidatos que usufruíram também de caixa 2 na campanha e que não foram investigados, chamar uma nova eleição, para que a população pudesse votar consciente, com novas regras, sem caixa 2 e sem as mentiras que foram contadas durante a campanha. Porque hoje o que nós estamos vivendo é uma farsa. Um governo que foi eleito para um determinado projeto está colocando em prática outro projeto. O Temer, ele foi eleito com a Dilma porque a população queria um projeto em prática. Ela não conseguiu começar a governar porque saiu na defensiva, não teve tempo para governar. Foi feito o golpe, o impeachment, ela saiu do governo, ele assume e ele implanta uma nova agenda. Ele fala da ponte para o futuro como uma proposta de reforma política importante, de reforma econômica importante, de reforma previdenciária importante, mas isso não foi aprovado pelas urnas. Porque se esse projeto do Temer tivesse nas urnas, como estava em parte na candidatura do Aécio Neves, essa candidatura dele foi a candidatura derrotada. Então nós teríamos, talvez num processo eleitoral, a condição de ou legitimar essas mudanças que ele propõe, ou de encontrar caminhos alternativos para a gente sair da crise que a gente está hoje. A sociedade tem noção do que está acontecendo no Brasil, no seu ponto de vista? Acredito que não. Eu acho que as pessoas não têm noção do que efetivamente está acontecendo, que é uma destruição de direitos conquistados ao longo de décadas, com muito suor da classe trabalhadora, dos movimentos sociais e de políticos importantes para que a gente pudesse chegar às leis que a gente tem hoje. E é possível reverter toda essa situação causada em tão poucos meses? A gente vê direitos que foram conquistados durante décadas até, em alguns meses a sociedade perde esses direitos, uma privatização que está acontecendo às escuras. Você acredita que será possível reverter toda essa situação? Eu acredito que não. Num curto prazo, não, porque houve um desmonte muito grande dos movimentos de esquerda. Alguns partidos importantes para a construção desse contraponto foram totalmente destruídos e a classe política foi destruída. Hoje ninguém acredita mais em político. A gente viu o reflexo nessa última eleição. Eu acho que na próxima, se a tendência for a mesma e o caminho, a construção política for a mesma que a gente está vendo até aqui, a gente vai ter uma massa ainda maior de pessoas indo às urnas e votando branco, nulo, ou nem indo às urnas para votar. Se colocassem hoje em discussão, num plebiscito, a obrigatoriedade ou não do voto, ganharia, sem sombra de dúvidas, a não obrigatoriedade do voto. E aí seria muito mais difícil convencer a pessoa a ir votar, né? Como aconteceu agora nos Estados Unidos com a eleição do Trump, que ganha a eleição porque ele convenceu pessoas a irem votar. Não porque ele tenha sido melhor, mas porque ele foi estrategicamente
convincente àqueles que estavam descontentes com a classe política e conseguiu colocá-los na urna para votarem no nome dele, e ele levou a eleição. E a gente não sabe o que vai acontecer por conta disso, né? Nós teríamos assunto para mais um programa, sem dúvida nenhuma. Começamos a entrar no assunto eleições, que é um tema muito importante também, mas nós vamos deixar para o próximo programa. Sem sombra de Seria dúvida. maravilhoso estar discutindo, principalmente aqui com o Walter também, as eleições em Guarujá, né? Quando você cita essa eleição, eu imagino que seja pelo alto número, aliás, de eleitores que não foram às urnas. Walter, vou agradecer a sua participação aqui no programa, que vem contribuir conosco. Claro, obrigado. Eu que te agradeço, Lauro, mais uma vez pelo convite. Estou à tua disposição. Quando convidado, virei, com certeza. Gente, olha, um grande abraço a você, é claro, obrigado pela companhia e até o próximo programa. Fica com Deus, se cuida, força sempre e até lá.